Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida do Sami. Jairo, camisinha de sabor pode ser usada também na penetração? Não dá alergia não? Olha só, Sami, as camisinhas com sabor, com aroma, podem ser sim utilizadas na penetração. Aliás, elas são feitas basicamente para isso. É óbvio que o apelo dessas camisinhas com aroma, com sabor, também tem a ver com essa questão das brincadeiras, das preliminares, do sexo oral, sem dúvida nenhuma, mas elas sim podem ser usadas na penetração. Pode dar alergia? Não é o comum, mas a gente estima que 1 a 2% das pessoas vão ter alguma forma de alergia durante o uso da camisinha. Isso pode ter a ver com as substâncias utilizadas no preparo dessa camisinha, e aí você tá certo. Se você tem o aroma, se você tem o sabor e isso tá provocando alguma alergia específica, aí é importante migrar para uma camisinha mais simples. Mas eventualmente o látex, a borracha da camisinha, também pode gerar alergia. É importante discutir com o médico alternativas, mas basicamente utilizar um preservativo feito com plástico e não com a borracha nesses casos de alergia. Um dos exemplos de uso de plástico é o poliuretano. Tá bom? É isso aí, boa sorte. Qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu! E olha só a dúvida do Cássio. Jairo, minha mãe tem depressão e em alguns momentos ela fica muito angustiada e com medo. Eu fico perdido, não sei o que fazer nessas horas. Cássio, imagino que possivelmente você já levou a sua mãe ao psiquiatra, ela já iniciou o tratamento. Lembrar que os tratamentos para depressão, os tratamentos medicamentosos, demoram às vezes algumas semanas para surtir efeito e se eles não estão alcançando os objetivos desejados, muitas vezes o médico tem que trocar os remédios, combinar novas categorias de remédio. Hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos. Agora, mesmo tratada ou mesmo em tratamento, a pessoa em alguns momentos pode ter crises de angústia, de ansiedade, de medo. E aí é muito importante que quem está do lado saiba como agir. O que é fundamental? Você ouvir, você mostrar que você está do lado, você transmitir para a pessoa uma segurança de que essa fase vai passar, você de alguma forma não desmerecer aquela queixa, aquele sofrimento que a pessoa tem no momento. E se você estiver tendo dificuldade de lidar com essa história, eu recomendaria uma psicoterapia, uma terapia para você e para a pessoa que está em tratamento de depressão, a tua mãe no caso, além dos remédios, uma terapia pode ser muito importante, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida da Lia. Jairo, como falar para o meu marido com quem sou casada há 5 anos que estou em dúvida se ainda gosto mesmo dele? Lia, eu acho que é o seguinte, é normal a gente ter dúvida em relação ao relacionamento afetivo da gente. Então muitas vezes as pessoas mudam, as fases mudam, aquilo que era uma certeza absoluta pode não se confirmar para sempre. Então é importante, primeiro exercício, você olhar para dentro, entender por que você está insatisfeita e tentar medir se essa tua insatisfação tem jeito de ser resolvida ou não. Num segundo momento, eu buscaria o parceiro para discutir o que você está sentindo, o que está acontecendo. Acho que essa é uma questão muito importante, porque às vezes, se você percebe que a dificuldade está em algumas atitudes dele, vocês podem conversar sobre essa atitude. Se você acha que essa dificuldade tem a ver com algumas coisas, que você está se sentindo tolhida, podada, a tua individualidade está em xeque, acho que é importante colocar isso para ele também. Se você estiver muito confusa, eu sugeriria uma psicoterapia para te ajudar a esclarecer esse momento. Agora, só lembrar o seguinte, Lia, com essa pandemia, com essa convivência mais extrema, muitos casais passaram a ver e a enxergar problemas que antes não viam, ou não enxergavam, ou não existiam. Então, precisa também medir essa tua dificuldade, essa tua dúvida, em função desse momento que a gente está passando. Tá bom? É isso aí, boa sorte, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu!
E olha só a dúvida do Marco. Jairo, tenho 18 anos, meço 1,64. Meu pai tem 1,78, minha mãe 1,58. Você acha que eu ainda vou crescer? Meu desenvolvimento sexual começou lá pelos 12, 13 anos. Olha só, Marco, a gente tem aí uma estimativa da altura que a pessoa vai atingir, mas isso nem sempre corresponde à realidade. Então, basicamente, a conta é a seguinte: você pega a altura do seu pai, a altura da sua mãe, você soma e divide por 2 para tirar uma média. No caso aí do teu pai e da tua mãe, a média seria 1,68. Para estimar a altura dos homens, você adiciona 6,5 cm, 7 cm em média. No teu caso, fazendo essa continha rapidamente, você chegaria aí em 1,75, 1,74 mais ou menos. Quando os hormônios sexuais começam a ser liberados numa quantidade maior, eles vão aos poucos fechando a cartilagem de crescimento dos nossos ossos longos. Então eles vão limitando um pouco o crescimento em estatura. Então, possivelmente aos 18 anos, tendo começado a se desenvolver com 12, 13, você vai crescer talvez alguns poucos centímetros. Eu não imagino que você vai chegar nessa média, nessa altura que a gente estimou aí para você por aquela continha. Agora, se você tem uma dúvida, se você quer fazer essa conta melhor, é importante procurar o pediatra que te acompanhou ou um médico. Ele deve ter a tua curva de crescimento e ele pode te dizer com mais precisão se essa é a tua altura final ou se você ainda vai crescer mais alguns centímetros, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Jair. Jairo, eu sou bissexual e nunca conheci meu pai. Você acha que tem chance dele ter sido bi e transmitiu essa genética para mim? Jair, a orientação sexual da gente, hétero, homo ou bi, elas podem ter vários determinantes. A gente tem alguns indicadores de que a genética pode desempenhar um papel em parte dessa questão da orientação sexual, mas possivelmente é uma parte discreta e ela não é o único fator determinante. Não dá para dizer ou para imaginar que seu pai biológico era gay ou era bi e por isso você é bi hoje em dia. Não dá pra gente cravar nessa informação. Na verdade, a orientação sexual, ela é definida, ela é determinada por uma série de variáveis. A questão familiar, a questão da relação que você teve com teu pai e com a tua mãe durante o teu desenvolvimento, durante o teu crescimento, as tuas características pessoais, as tuas características psicológicas, enfim, tem uma série de questões que estão interagindo para definir a orientação sexual. Mas não dá para dizer que seu pai biológico era bi porque você também é bissexual, tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Thiago. Jairo, tem um caso com um cara casado, só que na hora da transa ele tem usado o azulzinho. Será que perdeu o desejo por mim? Thiago, não dá pra gente cravar aqui que ele tá tomando remédio para facilitar a ereção porque ele perdeu o desejo por você. Na verdade, ele pode estar com algum tipo de encanação em relação à ereção dele. Por exemplo, ele é um cara mais velho, tem algum grau de dificuldade de ereção, ou ele tá ansioso, tá tenso, ter algumas histórias com você gera algum tipo de ansiedade nele e ele acaba tendo dificuldades de ereção e para se garantir ele toma um facilitador de ereção. Mas eu não acredito que ele está usando remédio porque ele não tem mais desejo por você. Porque se fosse assim, por que ele ia continuar a te encontrar? Acho que essa é uma pergunta boa de você fazer. E é importante a gente lembrar, os facilitadores de ereção, eles não aumentam o desejo, eles facilitam a ereção. Ou seja, o desejo, a vontade de fazer sexo, eles têm que estar com a pessoa para a pessoa então usar o facilitador de ereção por uma dificuldade ou pela suposição que ele vai ter alguma dificuldade para ter uma ereção, tá bom? É isso aí, Thiago, boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram @JairoBauerOficial ou ainda pro nosso site doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer. Dr. Jairo